Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você irá se conectar conosco e assistir esse momento que para nós é um prazer do tempo de despertar o ser, aqui do Movimento Espírita Francisco de Assis de Dourados, Mato Grosso do Sul. Hoje contando com a nossa honrosa presença, né, do nosso irmão Sebastião Camargo, autor do livro que estamos fazendo a leitura comentada, né, o despertar da consciência do átomo ao anjo. Gratidão a todos vocês que já estão aí conectados. Bom dia, Marcelo. Vamos dar bom dia aí para a turma. Bom dia a todos, povo bonito. Mais um dia aí, aumentar a nossa capacidade de entender as palavras dos sábios espíritos aí. Muito bem. Bom dia, Sebastião Camargo. Excelente dia, Adriana, Marcelo, a todos os internautas. Abraços de luz e paz. Obrigada mais uma vez por sua disposição de estar aqui conosco. Para quem não sabe, nós estamos no capítulo 9, né, do livro Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. Capítulo bastante interessante, que a gente recomenda para quem não o leu ainda, né, fazer a leitura dele, né, para tirar as suas próprias conclusões e, quem sabe, acompanhar as lives anteriores, né, acompanhar o nosso canal, o canal Despertar da Consciência, né, que lá você tem uma infinidade, eu não sei quantos, mas você vai deve saber de memória aí, quantos, né, programas que ele já fez sobre a obra, né, O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo. E nós estamos nesse capítulo que fala sobre as fixações mentais. Então, nele nós já passamos a leitura comentada sobre enfermidades e possibilidades, fixações enfermiças, vampirismo, larvas, bacilos, vírus e embriões psíquicos. Estamos no último tópico, as origens do câncer. E aí eu vou fazer uma pergunta para o Sebastião, antes da gente dar continuidade na leitura. A leitura vai começar numa citação, que nós já estamos vendo desde a semana passada, né? A citação que ele traz de Ramatiz, que está lá no livro Fisiologia da Alma. Né? Então, considerações da origem do câncer, que Ramatiz trouxe nessa obra para nós, no capítulo 20 desse livro. Então, nós estamos na página 331, para quem tem a obra aí na mão. Aí eu vou fazer uma pergunta só para a gente começar a aquecer e vocês também fazerem perguntas, né, Sebastião? Para daí fica legal o nosso programinha aqui. Por que, Sebastião, né, a escolha dessa doença mediante a tantas doenças graves, né, dentro do planeta Terra? Porque a gente não tem só o câncer, né, como uma dos flagelos humanos que leva aí a desencarne, que leva uma vida de dor e sofrimento, né? Então, por que foi a escolha na obra para a gente estudar as origens do câncer? Então, vamos lá. Quando nós falamos de enfermidades, estamos falando de uma desarmonia. E não só o câncer, todas as doenças autoimunes são doenças personalizadas. O câncer é uma das mais ferozes porque ele é filho do ódio, da mágoa, do desejo de vingança, dos ressentimentos, das insatisfações, e ele vai criando esses seres. Eu vou tomar a liberdade de ler um trecho que está no segundo livro, que está noutra obra de Ramatiz, chamada Sob a Luz do Espiritismo. Então ele começa assim: o corpo humano é constituído de átomos, moléculas, células, tecidos, mas sustentado fundamentalmente pelas coletividades de micróbios, vírus, ultravírus e outros elementos vitais das mais variadas espécies, podendo caber na cabeça de um alfinete milhões e milhões deles. O homem é um aglomerado de vidas infinitesimais, em incessante efervescência,
pois há espécies que nascem, crescem e procriam e morrem em alguns minutos. Eu diria em milésimos de segundo. Porque tem átomos que duram 2 milésimos de segundo. Ele tem 1 segundo para viver a vida e no outro já tem que 1 milésimo de segundo para fazer todo o processo e no outro milésimo já está programando a sua retirada. Trata-se de fabulosa atividade oculta na intimidade do ser, criando, construindo, substituindo ou destruindo tecidos, sangue, ossos, linfas, sucos, fermentos ou hormônios, resultando as mais inconcebíveis transformações na composição do edifício carnal. E tudo acontece mesmo sem o conhecimento direto ou a interferência de seu dono. Os germes mais díspares confraternizam-se para realizar um trabalho construtivo, até comporem os vasos carnais para a morada das centelhas espirituais emanadas da fonte divina. Começa agora a ficar bem atento a partir de agora. Porém, sob o comando de pensamentos negativos, poderia acrescentar de emoções desgovernadas, essas vidas rebelam-se, causando a desordem, o caos, a doença e a morte. Mas sendo mobilizadas pela vontade forte e a energia mental superiores, reativam-se, renovando células, fortalecendo tecidos e ajustando órgãos à dinâmica fisiológica que proporciona a saúde. Por conseguinte, se a enfermidade é realmente fruto do caos, da desordem e do desequilíbrio na intimidade do equipo psicofísico do homem, a saúde é o fruto do equilíbrio e do trabalho harmonioso dessas vidas microscópicas, que se condensam, preenchendo harmoniosamente o invólucro perispiritual do homem para compor o corpo carnal. E poderíamos, até certo ponto, lembrar que a própria ciência acadêmica hoje já confirma, em torno de 90% da massa componente do corpo físico é esse serizinho. Vírus, ultravírus, bactérias, vermes, micróbios. 10% somente são células humanas. E se nós estamos falando de vírus e embriões psíquicos, quer dizer que nós podemos criá-los quando pensamos. Então, os bacilos psíquicos que dão origem ao câncer, nós é que criamos com o nosso pensar, o nosso sentir. Porque o pensamento dá forma àquilo que criamos. Só que os sentimentos dão vida. A palavra dá movimento. E a atitude dá direção. Então, quando falamos de processos cancerígenos, é algo que já está dilacerando nossa alma. E se não mudarmos esse processo perturbador do pensamento, dos sentimentos, palavras e atitudes, ele vai refletir e vai culminar no físico. Porque o físico, ou quando acontece no físico, é porque não tem mais, a lei não permite aprisionar esses seres no mundo psíquico emocional. E o físico acaba drenando, e pelo mecanismo da dor, quando a gente toma consciência, e a maioria, mais de 95%, não toma consciência, prefere brigar com o câncer, brigar com Deus, agredir as células com quimioterapia, com radioterapia, com outros elementos que se tornam elas mais violentas. A única maneira de nos curarmos do câncer é mudando o nosso comportamento. Se antes eu agredia as forças mentais, porque vamos lembrar de Gubbio na obra Libertação, a mente estuda, porque ela é uma entidade, no mínimo, com 4 departamentos, segundo Emmanuel. A inteligência, a imaginação, a memória e o desejo. E, a partir dali, criar o pensamento, que é a capacidade criativa. Então, ela estuda, ela arquiteta, ela determina e materializa os desejos que eles são peculiares.
na matéria que está em torno. Olha que a matéria é sempre formada por seres incontáveis, que são os elementais, em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. E se ele narra nesta lição de Fisiologia da Alma que quando movemos o menor movimento desses seres, que nós chamamos de irritabilidade, quando começamos a mover, se o nosso pensamento está em desalinho, ao invés de construir alguma coisa, estamos começando a destruir. Porque em fração de milésima de segundo, o pensamento atinge o citoplasma da célula, ou seja, todo o universo celular. Quando nós estamos falando de citoplasma, quer dizer, tudo que está fora do núcleo. Só que atinge o núcleo também, porque Joana de Ângeles, no início desse pensamento, vocês perceberam que nós desorganizamos o DNA, o cronograma organizacional de nossas células. E o que nós chamamos de câncer é este caos, que quando atinge o físico, se não tiver a correspondente mudança, principalmente a começar pelo auto-perdão. Isso já foi tese de 2 doutores que ganharam o prêmio Nobel, falando que a cura do câncer, 92% é o auto-perdão. 8% é o que a medicina nos oferece para nos ajudar. E quando eu falo medicina, não é só a do plano físico, a do plano espiritual também. Lembrando com o André Luiz que mesmo a medicina espiritual só corrige o externo, o efeito. A mudança da causa, como ele fala, é o ser, por vontade própria, tornando-se o médico de si mesmo. E como o Ramatiz fala, o câncer pode levar milênios até eclodir. Então é melhor a gente aprender a identificá-lo na origem. Quando eu estou fazendo magia negra, por exemplo, que a pior magia negra é falar da vida alheia, segundo Ramatiz. Chico Xavier fala que a fofoca, meu filho, também mata. Fofoca. Agora, a maledicência é um pouquinho pior do que a fofoca. Porque a fofoca você só está contando o conto e aumentando um ponto. Agora, a maledicência você quer destruir a criatura. E não sei que tipo de oração é essa. Se Deus quiser, fulano vai quebrar a perna. Fulano vai se danar e etc. Então, está aí os nossos cânceres personalizados. Só ocorre tanto o câncer como qualquer outro mecanismo de diluição desses coágulos perturbadores, enfermícios, deletérios, quando eu me preparo para uma transformação, e como foi o caso de minha sogra, faltava um tantinho mais para que ela pudesse tornar-se um anjo. Porque atitudes de anjo ela já tinha, a conduta e etc. E aí veio à tona o restinho que estava em forma de um câncer violentíssimo. Só que ela ficou como um pássaro de luz quando saiu do corpo. Então isso acontece também por acréscimo, não só o câncer, mas outras perturbações. Mas quando isso ocorre, como foi o caso dela, não há rebeldia. E por mais que ela tivesse aceitado usar a quimioterapia, ela não perdeu um fio de cabelo. E foi a mais violenta que eu conheço, aquela que você tem que envolvê-la para que ela não possa entrar em contato nem com a luz do ambiente. Então está aí as origens do câncer, o nosso modo de pensar, de sentir, falar e agir. Mudando a causa, desaparece o efeito. Se Joana de Ângeles narra em Desperte, Seja Feliz, no capítulo Médico Interno, que nós temos capacidade de criar células com poder quimioterápico. E eu fui estudar e saber que células são essas, que nós chamamos de natural killer. E fui aprender a criá-la. Só que ela é criada para desmontar só a que está enferma. Não é matar a vizinhança toda. E ensina-nos a curar da AIDS, das doenças coronárias, e depende de nós. Ele está dentro, basta um pensamento harmonioso, a vontade de colocá-lo em ação
para nos curarmos de todas as enfermidades. Maravilha. Veio aqui ao pensamento, enquanto você estava falando, né, o porquê do estudo do câncer, né, que temos uma raiz muito profunda a ser trabalhada em nós, que é o ódio mesmo, né, que foram gerados em muitas encarnações para trás, né, pela falta de compreensão de sermos irmãos, fraternos, em busca da mesma coisa, que é a felicidade, e nós lutamos, né, e desenvolvemos em nós a ira, a revolta, e achando que tem que brigar com o outro, e provavelmente esse sentimento, essa emoção em desordem, em desalinho, né, ela continua e é a raiz de muitos outros males. Muito, muito, muito interessante. E aí vem a reflexão para todos nós aí, né, meus irmãos? Para que a gente possa continuar evoluindo e crescendo, o como é importante essa busca do autoconhecimento, para que a gente possa melhorar a cada dia, né, essas revoltas que tem dentro de nós, às vezes essa vontade de querer matar o outro, ou, como disse o nosso irmão Chico, né, a fofoca, um grande problema, e aí às vezes a gente tem audição para isso ainda, senão a gente não dava audiência para Big Brother nenhum, né, quer ver a vida do outro, né, fechado no vidro. Olha como que a gente né? É como que nós somos, né? A gente cria um sistema para a gente ficar observando como se os outros fossem animais, como que eles vivem ali dentro, para a gente ficar discutindo lá fora, né? A forma como um agiu, o outro agiu e assim por diante. Então, aí você observa, a gente nem é capaz de centrar em nós e nem dar audiência a esse tipo de programa, né? Não estamos proibindo, você é livre a fazer o que você quiser, mas é só para você entender um pouco como que é isso em nós ainda tão forte, né? Algo que parece tão simples, né? Falar da vida alheia, mas que causa muitos males, né? Mais para quem o faz do que quem é o alvo. Nós vamos, então, dar continuidade aqui à leitura. Quero saber se o Marcelo quer fazer alguma complementação antes da leitura, Marcelo? Não. Ou questionamento? Tem bastante coisa já para refletir. Nós ficamos aí, né, com essa citação de Ramatiz, como que a gente provoca em nós a produção, né, das larvas, bacilos e bactérias e tudo mais, né, embriões psíquicos, né, que vão gerar doenças aí através das emoções em desalinho. Então, sigamos. Nós estamos na citação de Ramatiz, na página 331, vou falar o segundo parágrafo. Antes do Marcelo ler, só vale lembrar da lição de Chico Xavier, quando ele fala da fofoca. Ele fala que devemos ser estações terminais da fofoca. Chegou até nós, morreu. Ou da maledicência. Porque, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, quem comenta o mal contribui para a sua expansão. É verdade. Ou, o alerta de André Luiz, o mal não merece comentário em tempo algum. Na eletricidade, também podeis avaliar a existência de um elemento primitivo ou energia primária oculta em todas as coisas e seres vivos, que a sustenta no processo de coesão e substituição das células responsáveis pelo fundamento do reino vegetal, mineral e animal. A poderosa rede eletrônica de forças vivas primitivas do mundo invisível, que é constituída por entidades vivas astralinas e inacessíveis a instrumentos do mundo físico, quando perturbada, pode inverter os polos de sua função coordenadora específica, provocando as rebeliões das células e consequentes tumores cancerígenos ou leucemia. Esse elemental, que tanto faz parte integrante do perispírito como do organismo físico, é capaz, por isso, de reagir conforme seja a disposição mental e emotiva do homem,
É natural, pois, que um elemental cancerígeno venha se irritando em sua intimidade há decênios, séculos e até milênios, pela força das vibrações dos pensamentos desregrados e das emoções violentas do espírito encarnado. E essa carga nociva, atingida a fase de saturação, deve convergir profilaticamente para a carne. Ao ser desviado de suas ações específicas criadoras, converte-se num fluido morboso que circula pelo perispírito ou nele adere na forma de manchas, nódoas ou excrescências de aspecto lodoso, transformando-se num miasma de natureza agressiva, assediando ocultamente o homem e minando-lhe a aglutinação normal das células físicas. Sim. E aí, Adriana? Aqui a explicação vem do processo em si, né? Como que esse pensamento em desalinho, né, provoca a ambiência e vai trazer formas, pensamentos de que vai realmente trabalhar dentro, né, do núcleo celular, que ele acaba se contaminando com aquele ambiente, ele não tem forças para lutar e acaba se transformando, né, em algo que vai realmente trazer a doença em si. Então, eu acabei grifando aqui, né, que isso você já me gritou, mas a poderosa rede eletrônica de forças vivas primitivas do mundo invisível, que é constituído por entidades vivas astralinas, e inacessível à instrumentação do mundo físico, quando perturbada, pode inverter os polos de sua função coordenadora específica. Então, em tudo há um polo. Assistindo a aula da Pamela, né, interessante, quando ela trabalhou a força criadora, o positivo e o negativo. E os polos estão exatamente nisso, né? A gente precisa dos polos invertidos para fazer a criação de algo novo. E aqui a gente inverte os polos. Eu imaginei esse polo, né, que a gente vai inverter, e aí vira uma confusão, né? Eu creio lá naquele mundo microcelular, né, ou subatômico, a confusão que vira. Ele foi criado para uma função, se desenvolveu para aquilo, e a gente faz a desestruturação, e aqui ele fala que provoca rebelião, né, das células e, consequentemente, os tumores cancerígenos ou leucemia. Então, a gente vai observando, quando a gente adentra esse mundo, né, celular, como que tudo, né, tem importância dentro da nossa forma de pensar, da nossa forma de sentir. E aqui também ele fala, né, Ramatiz coloca para nós que o elemental, né, que tanto faz parte integrante do perispírito como do órgão físico, é capaz, por isso, de reagir conforme seja a disposição mental e emotiva do homem, né? Então, o elemental que ele está falando é nesse mundo, né, subatômico, os elementos em si, como que ele reage, como que ele responde, né, de acordo com a minha emoção e de acordo com o meu pensamento mesmo, né? Então, a vontade. Por isso, né, quando a gente quer o processo de cura, você tem que olhar para dentro de si e pensar qual o propósito de vida que eu quero seguir de agora em diante. E o propósito de vida que eu quero seguir é não sentir mais os rancores, não sentir mais o ódio, né? Então eu vou ter que trabalhar, não fofocar mais. Eu sei que isso é difícil, meus irmãos, porque é gostoso ainda para nós falar da vida alheia, né? Então a gente gosta ainda de saber uma pitadinha da vida do outro, né? Como a gente ainda é interessado na vida do outro. Mas a gente trabalhar isso diariamente, né? Trabalhar diariamente, dar menos ouvido, se propõe. Até meio-dia eu não falo de ninguém, né? Depois, meio-dia, né? Porque são hábitos que foram vindo aí de anos e anos de existência enquanto espíritos,
porque nós não tínhamos outra forma de comunicação há um tempo atrás, a não ser falando um para o outro, né? Contando um para o outro. Então, se eu queria dar notícia de Sebastião Camargo para o Marcelo, antigamente, né? Encontrava o Marcelo e falava, olha, Sebastião Camargo está assim, assado, vivendo, e dava uma aumentadinha, às vezes, em alguns detalhes da vida dele, né? Não interessava, mas a gente fazia isso, né? Então, hoje não, hoje é tudo ao WhatsApp, né? Hoje é muito rápido e você vê a pessoa ao vivo e a cor, né? Então é mais fácil os contatos. Então, essa rede de contatos que a gente fazia, né, antigamente, era muito ligada a isso, né? Então a gente vê que isso é um hábito que nós vamos ter que estar transformando. E continuando aqui, né, pela força nossa dos pensamentos, né, desregrados e das emoções violentas do espírito encarnado, é que a gente gera então essa carga nociva, né, e vai atingir a fase de saturação e aí vai levar a problemas na carne. Então começa lá no mundo mental, você vai levar para o corpo perispiritual e atinge então o corpo físico, né? Isso que Ramatiz está falando aqui para nós, ele está explicando detalhadamente o processo que Sebastião Camargo já leu em outra obra de Ramatiz ali, da criação nossa mental. Então, nós vamos ver que a nossa ação de criação é muito forte. Nós é que não temos noção. E essa criação, tanto para o campo positivo, vida, amor, alegria, leveza, quanto para situação negativa, né? Então, de autodestruição. Por isso, nós falamos aqui o tempo todo, cuidado, né? Vamos tentar pensar positivo, né? E lutar bastante contra as reclamações do dia a dia, né? Então, além da fofoca, né, Sebastião? A gente tem uma mania de reclamar, a gente levanta às vezes reclamando. Né? Então é por aí que foi o meu entendimento, né, Sebastião? Vamos lá. E Joana de Anjos acrescenta algo. Não é só reclamar, não, meu filho. Você está remorrendo. Você não está apenas remoendo, você está remorrendo. Então, vamos só acrescentar esse processo da inversão. O processo criador, se observarmos em Leon Denis, que vai ser a pauta do terceiro livro, minuciar esse processo, ele narra que no ápice de nossa vontade, quando ela domina por completo a mente e transforma-se em pensamentos, nós atraímos essa força astralina, esses elementais, e gravamos neles a nossa inteligência. E por esta proposta, ele se transforma em atração, que é a lei. A força nuclear forte são os elementais, para atrair outros menores. E a atração se faz amor. Aí lembramos de Kardec, Livro dos Espíritos, questão 888A. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica, para começar o processo de criação a partir dali. E Joana de Anjos prossegue. Se eu estou pensando positivo, eu estou usando a lei de repulsão para fazer a ressignificação. E eu posso desmontar um elétron que pode ter sido criado com um pensamento em desalinho, porque quando pensamos negativo, segundo a autora, nós criamos elétrons que tornam-se em radicais livres a agredir o próprio corpo. E agora eu estou desmontando os elétrons e transformando em fótons. E segundo Joana Dias Gloriosa é a obra, falando também da física quântica, os fótons, quando se pensa nobremente, é o que nós chamamos de amor tornado visível. Partículas de equilíbrio. Então, quando os neurotransmissores começam a captar esse desejo mental, eles se reúnem na função criadora e tornam-se os neuropeptídeos. E os neuropeptídeos são os berçários para a elaboração dos fótons como partículas de reconstrução.
porque se deixar os elétrons tornarem-se os vibriões psíquicos, eles vão desorganizar o cronograma organizacional, destruindo a lei que é o DNA. Então, quando nós começamos o exercício do auto-perdão, e nós sabemos que perdoar não é esquecer o ato ou o fato, é corrigir e lembrá-lo com tranquilidade. Era o que eu tinha para aquele momento. Só que eu não sou mais aquele momento. Eu estou num outro cenário. Ele me serviu de base. Por isso que Joana fala que a sombra é fundamental. Então, aquilo foi uma atitude da sombra, da ignorância, do ego. Só que agora eu estou mais para o self, não mais o egoísmo, mas estou exercitando o altruísmo. Não mais o orgulho, agora eu estou no exercício da humildade. Então, quando nós percebemos que esses seres formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, inclusive de toda a estrutura perispiritual e física, e a começar pelo mundo mental, porque eles compõem a matéria mental. Então, não é tão difícil mudar o cenário. Porque se eu crio ambiência, Adriana, e você sabe por que a gente gosta de fofocar? Porque nós criamos, segundo a ministra veneranda, uma ideia de fofoca. E ela se nutre com outras fofocas. Por isso, quanto mais fofocamos, mais elas vão se multiplicando, essas ideias, e cada vez nós temos mais necessidade de fofocar. Chega a dar um prazer na alma, né? Exato, porque é uma Porque satisfação ela que está você tão atendeu. de mim que ela fica até prazerosa, né? Falar do outro. Prazerosa porque está atendendo esses elementais que foram criados para esse fim. Vejamos, eu criei a ambiência pelo que entra no meu corpo e pelo que sai. Pelo que sai a lamentação, todos aqueles processos de mágoas, ressentimentos, de ódio, etc. Pelo aquilo que sai na fofoca, na maledicência e tudo mais. Agora, pelo que entra, os elementos em excesso e, às vezes, em desalinho. Então, se eu já criei a ambiência para o câncer e sou adepta à pipoca de micro-ondas, o refrigerante, o sorvete, que são os piores alimentos do mundo, o açúcar refinado, por exemplo, tem 11 ou 12 elementos químicos terríveis. Começar pela soda cáustica, ácido sulfúrico, arsênico e etc. Cal virgem e tudo mais. E esses elementos, as células cancerígenas adoram, porque vai dar para elas um upgrade. Agora, se eu mudo a alimentação de fora para dentro, as leituras, o que ouço, o que leio, o que como, eu estou mudando a estrutura, o adubo de minhas plantinhas. Se antes eu dava o adubo X, ela dava fruto Y, agora eu mudei, elas vão dar outra coisa. E agora, que está na moda, o Dr. Jonas está desenvolvendo e vai passar para nós, a rede que nós criamos com fios de cobre para canalizar os elétrons livres e transformá-los nos adubos para a terra, e a terra simples, sem fertilizantes nenhum, produzindo muito melhor que se tivesse. Só que agora eu estou canalizando o que realmente é útil, não trazendo, juntamente com o fertilizante, vários elementos que vão causar os desequilíbrios para o futuro. Porque não sabemos se é proposital, na realidade sabemos, então vamos fazer de conta que não sabemos. Para que se criem os efeitos colaterais numa medicação ou num fertilizante. Que os elementos ou os alimentos parecem que ficam bonitões, mas o que eles trazem na sua estrutura íntima? Proposta de saúde ou para adoecermos um tanto mais? Porque diz que a saúde entra pela boca. É isso mesmo? Só que a boca da alma é a mente. Isso. Então, nós podemos construir a paz, o equilíbrio ou destruir. Porque se eu estiver bem, estiver em paz, em perfeita harmonia, eu posso comer
tudo que a medicina está ofertando, ou melhor, a ciência está ofertando como alimento. Só que eu vou desintegrar os elementais na forma corrosiva e transformá-lo na mais perfeita harmonia. Porque se eu, com o pensamento nobre, eu desmonto um elétron como um radical livre e pego os fótons separados e construo novas realidades. Quando eu inverto a lei de atração, eu quero construir, só que eu estou usando a fofoca e ela é para destruir. No momento que era para estar construindo alguma coisa, eu estou repulsando, eu estou destruindo. E chega um momento de saturação que nem células, nem moléculas, nem átomos, eles não suportam mais os maus tratos. Na intimidade, segundo Miramês, eles foram criados para obedecerem à lei de harmonia, a lei de amor. Mas até certo ponto, a munificência divina, ou a paternidade cósmica, permite para que haja um aprendizado. Mas chega um momento que não dá mais. E quando chega o momento de saturação, quer dizer, já deu. Então agora está aqui a sua criação. Veja se você quer continuar fazendo isso ou não. Quando você coloca até o meio-dia, eu não quero pensar na fofoca. Só que o cérebro físico e a mente também não sabe o que é não. Ou não lê. Bom, até meio-dia eu vou me servir da benevolência, ação direta. Então, vou me esforçar de falar o bem, ver o bem, fazer o bem. Após o meio-dia, se eu não conseguir, mas segundo Pietro Baldi, se eu conseguir por um segundo, os 15 segundos sequentes já fica fácil administrar o bem. Se eu conseguir em 15 segundos, 1 minuto está garantido. Se eu fiquei um minuto falando bem, eu tenho 15 minutos já no impulso. 15 minutos gerencia 1 hora gerencia um quarto do dia. Se era até meio-dia, foi 1/4. Vamos supor que você começou 6 horas, foi até meio-dia. Então aí você já fala, me empolguei, agora o dia inteiro eu vou falar só coisas boas. E o dia influencia um mês, o ano e assim sucessivamente, segundo Pietro Baldi. Por isso, quando a gente vira, né, você está nadando contra a correnteza divina, quando a gente está nessas atitudes. E aí, quando você vira, né, a coisa flui, né, a evolução vai. Isso é muito lindo, né? Muito lindo descrito aí. E é interessante tudo isso que Sebastião acabou de nos colocar, meus irmãos, minhas irmãs, porque até mesmo pensei aqui, né, se você tiver, não vai fazer isso, porque não temos, né? Mas se você tiver uma ambiência, a gente sabe que os alimentos que a gente está comendo hoje em dia pode ser comparado a algum tipo de veneno, né? Então, se você tiver a ambiência propícia em si de paz, de amor, né? Pode beber um copo de veneno que não vai fazer nada ao seu organismo. Estou só, né, enfatizando o que, para a gente fixar o que Sebastião Camargo está colocando para nós, né? E nada para vocês fazerem isso, porque muitos dos nossos alimentos, dependendo do tipo de defensivos agrícolas, tal, ele já vem com isso, com esse tipo de veneno, sim, para o organismo em si, né? Ele não mata só lá. Não é só contra, né, os insetos ou tudo aquilo que vai desenvolver ali algo de deixar o produto. Eu vou pensar no morango, né, com bichinhos, né? O morango bonito, você sabe que ele vem carregado, né, de pesticida e outras coisas. Então, quando eu ingero aquilo, eu ingero pensando numa fruta saborosa, né? E quero dar um prazer para o meu organismo no sentido de se nutrir do que age melhor naquele morango. E o meu pensamento, em momento algum, está sendo de destruição. Porém, né, quando eu tenho um comportamento que é destrutivo, né, como nós vemos comentando, né, o falar da vida alheia, então
está incoerente com a minha intenção com o fruto. E aí sim eu abro portas para a geração da doença. É mais ou menos por aí, né, Sebastião? Exatamente isso, já tem ambiente. Isso é o que eu encontrei na internet. Minha Siri aciona quando eu falo alguma palavra aqui. Ela está querendo trabalhar também. Ela quer entrar na conversa. São elementais na inteligência artificial. Verdade. Quer dizer, eles pensam que é artificial, né? A gente pensa. Marcelo, tem o que de pergunta ou contribuição? Não, ainda não estou no nível para tal. Imagina, Marcelo, que você colocar aí é importante para o grupo que está ouvindo aqui. Por enquanto estou satisfeito. Meu problema mesmo é a prática, não é a interpretação. O problema é vivenciar isso, que é onde nasce o encalço da minha vida. Porque eu sou bom em descumprir as minhas autopromessas, as minhas altas decisões. Mas sigamos. Ainda bem que é só ele, né, Sebastião? Só ele. Não tem nada a ver com isso. Ainda sou um espírito frágil, ainda aceito essa. Olha, só tu. Estamos no mesmo barco, Marcelo. Um pouquinho mais para frente da linha de chegada, né? Mas estamos indo. Vamos lá. A sua vida astral, mórbida e intensamente destrutiva, numa perfeita antítese de sua antiga ação criadora, escapa à intervenção propriamente física procedida de fora para dentro. Daí, pois, o motivo porque é imune à radioterapia, cirurgia ou quimioterapia do mundo material, permanecendo ativa como um lençol compacto de vírus interferindo na circulação astral do perispírito, capaz de produzir as recidivas como a proliferação de neoplasmas malignos nos tecidos adjacentes aos operados ou cauterizados. Se a medicina pudesse estabelecer uma patogenia psicoastral e classificar minuciosamente todas as expressões de vida e força que se manifestam no mundo astralino, microscópico e interpenetram toda a estrutura atômica do globo terráqueo, nutrindo os reinos vegetal, mineral e animal, e é certo que também poderia identificar esses elementos primário e criador que, ao ser irritado por forças adversas em eclosão ou pela mente humana, perturba a base eletrônica das células construtoras do organismo físico. Quando é violentado no campo das forças mais densas, que caldeiam as configurações vivas mais grosseiras, originam os efeitos cancerosos, que atingem os vegetais, as aves, os insetos, os répteis e os animais. Porém, se é atingido por alterações energéticas mais profundas, produzidas pelas forças mental e emotiva, então produz o câncer no homem. Esse importantíssimo relato de Ramatiz corrobora a existência dos nossos irmãos elementais, base de sustentação de todos os reinos dentro e fora de nós. De posse desses valiosos esclarecimentos, sabedores de nossas capacidades e responsabilidades, tendo como auxiliares esses trabalhadores do Cristo, não é mais possível protelar a reorganização de nossa vida em todas as dimensões de nossa atuação. Vai comentar ou segue em frente? Não, vamos. Aí já dá assunto para uma vida. Alguns meses de reflexão. Isso. Então, quando eu me deparei com esse primeiro parágrafo, não adianta quimioterapia, radioterapia, nem outros. Está na alma.
Então, o medicamento tem que ser interno. E toda a medicação que precisamos para isso já está dentro. Então, quando o André Luiz fala que o fluido vivo que nós vamos usar para fazer acontecer é o nosso próprio pensamento contínuo. E se eu posso criar pensamento, assim como posso manifestar pensamentos, vai depender da minha capacidade, da minha predisposição. Se eu me percebo um tanto aquém do que eu gostaria, ao invés de arriscar a criar o pensamento, eu posso me predispor a manifestar o pensamento de alguém. Porque se eu tenho essa intenção já é um pensamento em si. E eu vou incorporar um outro pensamento para dar um upgrade nesta realidade. E eu arriscaria dizer, nem arriscar é uma certeza que eu tenho. Se alguém me apontar só um medicamento que cura alguma coisa, eu mudo a minha tese. Porque medicamento nenhum cura coisa alguma. A função de alguns deles, pelo menos no passado, porque se o pai da medicina já nos afirmara que seu alimento seja seu único medicamento, e ainda falava, se você quer curar-se, antes eu preciso saber até que ponto você está disposto a desapegar-se da doença. E ainda seguiu, assim que a pessoa estava disposta, falou, então a cura está em você. Não sou eu, como médico, que vou te curar, mas é você que vai curar-se. E hoje sabemos que o alimento que ele falava à época, não é só o que nós comemos. Isso é apenas uma fração diminuta. Nós nos alimentamos mais com o que pensamos, com o que ouvimos, ou o que canalizamos pelos 5 sentidos. Principalmente quando Kardec fala, esse energismo sai mais pelos olhos e pelas mãos, ou seja, mais pela visão e pelo tato. E quando nós percebemos que um abraço nutre, cura, um abraço. Quando eu direciono o meu olhar para algo, segundo André Luiz, eu estou entrando em conexão com todos os seres que estão naquela mesma frequência. E eu crio uma estrada como frequência, para que seja transportado para dentro de mim aquelas vibrações. E quando falamos que o pensamento, na realidade, ele torna-se as frequências para ser transportada por essas frequências, o que nós chamamos de sentimentos ou de vibrações. Desse modo, a medicina também é de Deus, principalmente quando temos médicos com tudo maiúsculo. Aqueles que sabem que o contato dele com o paciente, o aperto de mão, o sair da sua cadeira, ir lá na porta recebê-lo, o abraço, isso é que cura o paciente. A medicação pode até segurar, porque nós temos os analgésicos para entorpecer os neurônios sensitivos, para que eles não falem que está doendo. Eu vejo a inocência de alguém que está com um problema de coluna, que é um problema sério, é a estrutura do nosso corpo. E aí toma um potente analgésico, agora eu posso jogar bola, por exemplo. Só que a causa continua. Você entorpeceu os seus neurônios sensitivos e você vai ter uma lesão gravíssima se você não corrigir a causa. Então, em certas situações, podemos usar os analgésicos, não somos contra nada. Mas o ideal seria solucionar a causa. Porque a dor pode estar dilacerante, Adriana. Se eu tenho um pensamento harmonioso e começo a respirar harmoniosamente, sabendo que a natureza está nos ofertando pelo ar todas as benesses, em segundos a dor desaparece. Ou se eu estou com fome, ou qualquer outra situação menos feliz. Porque, segundo Caena, o evangelho está no ar.
E evangelho é força, vitalidade, vida. E pelo ar entra mais de 70% de tudo que meu corpo necessita para a sua sobrevivência. E se eu enriquecer o ar, conforme Miramês, com o que penso, com o que sinto, pode chegar a 100%. Não por acaso Emmanuel narra que a alma teria a soberania em relação ao seu mundo psicobiofísico o dia que ela conseguir pacificar as suas emoções. Mas ele não disse como fazer. Yogananda falou pela respiração, mas não explica o que tem nessa respiração, o que tem nesse ar de tão nobre que faz isso acontecer. Só que Miramês explica. Cria-se, né? Só uma interferenciazinha. Aí cria-se ritos, né? Exato. Inspira 3 vezes, segura o ar, solta. E não tem nada, esses números cabalísticos, não tem nada a ver. É a minha intenção. Eu sei que o ar está carregado de elementais, agentes da natureza, originários do mineral, vegetal, animal, pré-humano, mesmo humano, angélico. Eles estão ali prontos. Agora, não depende da quantidade de respiração, nem do tempo. Depende da minha intenção. O que eu quero fazer com essa força que eu estou canalizando? Ou eu quero apenas aliviar a minha dor, não suporto dor, só isso? Não vai ter uma proposta de uma conduta para não gerá-la outra vez? Então, quando eu tenho consciência, eu já estou convidando esses seres para a construção de um novo ser, um novo comportamento. E se antes vinham, conforme os evangelhos, 30, 60 ou 100, agora vem 100 ou 1000, segundo Joana de Anjos, porque eu estou direcionando para o bem a minha criação. Eu nunca esqueço quando eu estudei uma pauta, e eu comecei essa pauta no Livro dos Espíritos, na questão 909. O homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. Porque o que perturba seriam essas más inclinações. Mas onde está a sequência disso? No Evangelho segundo o Espiritismo, que não precisa ser numa sequência, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, melhor, Livro dos Espíritos, a Gênese, Livro dos Médiuns, Evangelho e Céu e Inferno. Não precisa ser essa sequência. E aí nós percebemos no Livro dos Médiuns que com o pensamento, com a vontade, eu posso criar átomos, alimentos, medicamentos. E aí eu dou sequência. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu posso arrebanhar uma porção de fluidos e, se for direcionado para o bem, e aí lá está a lição de Fenelon, se o homem soubesse a força que tem e colocasse a sua vontade, que foi a pauta inicial, a serviço dessa força, seria capaz de realizar verdadeiros prodígios, que não passa num desenvolvimento das nossas aptidões humanas. E quando chegamos na obra A Gênese, agora eu arrebanho esses fluidos, eu gravo neles as minhas virtudes, condenso com a mente em meu perispírito e construo moléculas saudáveis. E aí na obra Céu e Inferno vem o ápice da coisa. Porque ele estava falando de espíritos desencarnados que estavam sofridos. E falando, a prece é uma vibração por intermédio da qual você pode aliviar as dores desses seres. E aí ele vem com essa informação. Agora, após aliviá-los, evoque o espírito do indivíduo. Mas eu não estou diante do espírito, ele não está desencarnado? Nesse momento que você percebe, mais uma vez, que nós estamos diante de uma fração. Agora, evoque o todo. E com palavras harmoniosas, bem conduzidas, convide ele a mudar o curso. Fala, você está expressando por esta alma, uma fração de você, uma coisa que não precisa ser assim. Pode ter outro meio, outro caminho.
E entendendo essas realidades, que a cura está em nós, é que nos últimos 27, agora já entramos no 28º, porque 27 completou dia 27, curiosamente. 27 anos sem medicação de espécie alguma, porque eu tenho a farmacopeia dentro de mim, tenho um médico, tem tudo, se eu sei usar. Agora, se eu não sei, eu fico na dependência. Aí o médico pode achar que é Deus quando não é médico, porque quando é, ele sabe que é apenas um instrumento de Deus. Como um mestre, como mestre e doutor, como o Sérgio Felipe de Oliveira, que tem a clínica em cima e o centro espírita embaixo da clínica. Se o problema é físico, que a medicina humana pode aliviar a pessoa, ele resolve por lá. Mas se não é, ele desce para o andar de baixo e coloca a pessoa a trabalhar. Porque nós adoecemos por falta de movimento das energias que nós canalizamos e não direcionamos. Por isso que dor é energia coagulada. Colocou em movimento, sara. Fiquei pensando nas minhas dorzinhas aqui. E ainda não mudou esse negócio. Eu vou tirar você do meu testamento. Minhas. Não são minhas. Você registrou em cartório? Você é testemunha, Marcelo, que é dela lá, registrou o negócio, reconheceu firme? É que ela não quer largar. As dores. Engraçado. Se não quer largar, porque tem ambiência. Porque a dona Adriana gosta delas. Então, não, eu acho engraçado que os terapeutas, né, que me tratam, eu também não tomo remédio, né? É raro eu tomar remédio, só quando em situação extrema. Eles só fazem um movimento, né? Todos os meus terapeutas buscam o movimento. É interessante isso que você acabou de falar, né? E aí, a única orientação que eu tenho é alongamento, movimento. É uma dor de coluna, tá, pessoal? Que está aí há algum tempinho já, né? Entendo eu que é por causa de um tombo que eu tive, né? Que bati muito forte o cóccix, mas ela só se instalou 12 anos depois, essa dor. E aí eu faço mais movimentos mesmo, né? Com isso que você passou aí. E vários médicos, cirurgião que eu procuro, falam, não te opero. No seu caso, é só alimentação e exercício. Muito bem, vamos seguir, alimentação e exercício. E é por aí que a gente vai caminhando, né, e aprendendo nesse processo. De tudo isso que você nos passa, né, e nos orienta, Sebastião Camargo, para a gente criar a verdadeira ambiência, né, e o sentido de propósito da vida, né, traz para nós uma força interna de que nós somos, sim, capazes de muita coisa. Mas ainda existe em nós uma falta de compreensão, né, que nos leva a uma falta de fé. Né? Então, quando se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, né, direis para essa montanha, transporte daqui para colar, ela vai se transportar, e nós não acreditamos nisso, né? E são montanhas internas, né? São montes que nós criamos, né, como algo que fica ali parado e a gente não faz o movimento. E aqui, quando fala dos reinos, né, que eles simplesmente estão à disposição, você diz, não, maravilhosamente estão à disposição desse ser que já chegou num processo evolutivo do pensar, né, de ter a liberdade de escolhas, que somos seres humanos encarnados no planeta Terra, e os elementais simplesmente, né, ou maravilhosamente respondem, né, a esse nosso pensamento. Então, a partir do momento que nós virarmos o pensamento para a construção do que há de melhor, eles vão responder positivamente. Né? E assim a gente vai construindo o nosso planeta de regeneração aí, que ele se constrói por si mesmo, comigo ou semigo. Se eu tiver energia boa para permanecer, ficarei, né, nesse planeta, né, no energismo da regeneração, da ressignificação, do bom movimento. E aí me chamou a atenção
que pensar positivo acaba sendo uma repulsão para fazer a ressignificação, né? Ela desmonta os elétrons, né? E aí trabalha os fótons, dá força para os fótons, né? Eu posso colocar que a grande força está nos fótons, que é a força motriz, né? E as coisas, para existir, existe o positivo e o negativo. O negativo, ele não é ruim, ele compõe o conjunto da obra. Apenas e ele precisa estar em equilíbrio, né, Sebastião? Eu acho que é o grande problema nosso é que a gente desequilibra tudo, desarmoniza tudo, e aí as coisas não vão responder de acordo. Marcelo, alguma questão aí? Sem comentários extras. Sem comentários extras. Então vamos lá, a Pamela não deixa de dar os seus pitacos. E ela coloca aqui que tem situações que a natureza nos oferta possibilidades mil de pedir o mal para o outro. Por isso, a necessidade de disciplinar a mente e o coração. Mente inquieta, espinha ereta e o coração tranquilo, já diz Walter Franco. E ainda ela continua: a morte física do corpo pelo câncer não significa que houve. Aí é uma pergunta. A morte física do corpo pelo câncer não significa que houve uma cura no espírito? Achei importante essa abordagem, essa pergunta dela, Sebastião, porque tem muita gente que a gente entende isso, né? O corpo físico mata borrão do perispírito, que com as diversas existências, né, cristalizou determinadas formas, pensamento no seu corpo perispiritual, e aí, às vezes, transmite isso para a matéria, meio que limpa o perispírito. É uma teoria que vem caminhando nesse processo, e quando você falou aí da sua sogra, você colocou mais ou menos isso, que ela já estava no caminho de angelitude, porém faltava alguma coisinha e passou por um câncer terrível. Né? Então, Décio, o doutor Décio Iandoli, né, também no nosso meio, ele coloca que o espírito tem que ter merecimento para desenvolver um câncer, né, para ele trabalhar isso em sua alma. Acho que é por aí a pergunta dela. Vamos lá. Então, quando não há mudança estrutural, o Dr. Décio, inclusive, fala: o câncer pode ser a sua própria cura, ou o início da cura. É até uma tese da medicina antroposófica. Então, a doença é o início da cura, mas quando eu tomo conhecimento. Por isso que, em sentido profundo, o Dr. João Lourenço também narra ou fala: depressão não é para quem quer, é para quem está pronto, para quem pode passar por ela. Nesse sentido, as enfermidades pode ser ou estar pronto para merecer passar por elas, mas às vezes não. Elas existem para que eu tome consciência para o futuro. Porque há pessoas que conhecemos que desenvolveu o câncer, que chegou no momento de saturação que a natureza não espera mais a pessoa mudar. Ele eclode. E ela fica um pouquinho pior, porque ela se revolta com Deus, com o mundo, com a família, quando não se suicida, quando fica sabendo que construiu essa realidade. Agora, se a pessoa recebe, agora entra o Dr. Décio, se ela recebe com equilíbrio, sabe que é o início da cura e, ao mesmo tempo, processa a mudança em si e, sem deixar matar o corpo, cura-se. Ou mesmo que o corpo se vai, mas ela permanece serena, cada dia mais iluminada diante da situação e resignada na ação, não é uma resignação inativa. Aí sim, então ela pode partir para uma outra etapa, como foi o caso de minha sogra, ela economizou algumas encarnações, acelerando o processo. E às vezes complicamos o processo. Tanto que, se observarmos, como eu já falei, no meu próprio organismo, ainda tem algo. Porque o meu sistema imune é de alguém que está com leucemia. Então, ele demonstra isso. O caso é que
a gente trabalha o suficiente para que não haja eclosão destruidora no corpo. Será que vai chegar um dia, na finalização do processo, que tudo que tiver debaixo do tapete, vamos trazer, e o corpo às vezes pode ser desintegrado, mas para uma libertação mais consciente? Não sabemos. Espero que isso não seja necessário. Eu trabalho para que eu morra. É o meu sonho de consumo, Adriana. Eu vou para o sono, para o desdobramento aqui, e dependendo da situação, eu faço um balanço e falo, acho não. Não preciso mais acordar lá, eu já vou ficar por aqui mesmo. Eu espero que assim seja. Esse comentário é muito parecido com o que a minha mãe faz, né? Ela fala exatamente sobre isso, né? É o momento que eu vou me despedir de todo mundo e simplesmente desapareço. Ela ainda quer desintegrar o corpo. Isso é o ápice, né? Aí é promoção, ela já aparece mesmo como Buda, né? Ela aparece, aí já promove todo mundo, já leva tudo para uma outra dimensão. Isso é o ápice. Acho que eu vou comprar essa ideia dela, acho que essa está melhor do que a minha. Dona Lucy colocou um comentário aqui. Gosto de falar no nosso estudo. Tudo que eu faço é para mim e para todos. Então, quando estamos sofrendo, não devemos reclamar. Plantamos e estamos colhendo. Não somos vítimas. Muito bem, Dona Lucy. Pamela Ulio continua. Não vamos condenar as pessoas que obtêm os seres cancerígenos, porque esses seres trabalham para a sua promoção. Quanto às pessoas que obtêm esses seres, eles estão seres e assim. As que obtêm têm um quadro que está enraizado e precisam trabalhar para a sua promoção. Na verdade, foi a mãe da Pamela, Elizabeth Sobrinho, que fez esse comentário. Eu acho que nenhuma doença, né, a gente pode condenar o próximo porque desenvolveu, né? Não tem condenação nesse caso. De maneira nenhuma, porque se aconteceu o acidente de percurso, porque a Joana que fala assim, doença é acidente de percurso. Então, se está permitindo, a lei permite que haja essa saturação, essa eclosão, para que a gente possa repensar. Eu estou gostando da dor, embora tem gente que gosta de dor. Vive dolorida, mas não estou falando de você agora, não. E a dor não vai, porque ela gosta, ela cria ambiência, tem um certo lucro com aquilo, porque chama a atenção de todo mundo, cada um quer fazer um afago, e aí complica um pouco. Mas se aparece um desconforto, e eu quero saber a causa do desconforto, eu comi em demasia, comi alguma coisa que não deveria, meu corpo de fato necessitava disso. Então, se eu tenho essa noção quando acontece um desconforto, eu quero saber a causa, né, no caso da nossa estrutura, a coluna vertebral, no que nós fizemos ontem, que desorganizou, porque ela já tem a sua fragilidade por um desses processos cancerígenos. Então, de ontem para hoje, pelo diálogo amoroso, por reconhecer o movimento de forma indevida, o excesso de peso, já recuperou uns 50%. Espero que até à tarde, na hora da live, eu vou ficar sentado, às vezes, numa cadeira que é bem desconfortável, aquela cadeirinha que eu sento, às vezes, para falar alguma coisa. Espero que eu não tenha necessidade mais do colete para dar essa segurança, que ela já esteja firminha o suficiente para a gente poder se locomover. Mas se for necessário o colete, a gente fica com tranquilidade. Mas ontem não tinha nem movimento. Movimentava, como se falar, doía até a alma. Mas você vai acolhendo, reconhecendo o equívoco, refaz o propósito, conversa amorosamente com os elementais e eles vão reconstruindo aquilo que foi aparentemente destruído. Maravilha. Ainda tem um comentário do J.R. Barcelos, né, repetindo, no contexto, o que fazer para tratar de tendinites que surgem de forma aguda e se repetem.
mesmo após vários tratamentos com aí eu não sei o que ele colocou ali, FK. Aí, como lidar para melhorar ou curar tendinites que teimam em ocorrer, mesmo após tratamentos tradicionais com anti-inflamatórios. Tá, ele complementou. E terapias, acupuntura, fisioterapia, microfisioterapia, entre outras. Então, quando falamos tendinites, estamos falando da desorganização ou desarmonia das estruturas componentes dos tendões, que juntamente com toda a estrutura dos nervos, das cartilagens, da estrutura óssea, vão compondo a maquinária. Eu preciso saber o que eu estou fazendo com os membros visitados por elas e o local. São movimentos repetitivos? E se for um movimento repetitivo, que antigamente, às vezes, poderíamos ter essa necessidade, eu estou fazendo com amor ou por obrigação? E mergulhar a própria mente dentro da estrutura óssea, da medula óssea, convocar o exército de células-tronco e imaginar os movimentos harmônicos que eu desejo com as mãos, com os braços, com o meu corpo, e fazer a reconstrução, o propósito, e mudar a conduta desses movimentos a partir dali. Então, como eu vou usar o meu corpo, os meus membros superiores e inferiores a partir de agora? Se antes usei de tal forma, hoje estou tendo o efeito da enfermidade chamada tendinite. E quando a dor está dilacerando, significa que os movimentos, além de ser repetitivos, às vezes de forma indevida, às vezes eu estou lamentando do trabalho e etc., se eu começar a agradecer e mudar a pauta de como me mover e em tudo dar graça, rapidinho sara. Daqui medicação, a acupuntura, ela vai liberar a energia coagulada. Então, a dor está dilacerante pelo excesso, o acúmulo de energia sem nobre direção. Então, se eu tiver o ato de tocar nas regiões, fazer o propósito de mudança e movimentos com mais suavidade, com mais alegria, com esperança, tudo isso vai mudando muito rapidamente. Há casos de pessoas que, às vezes, nem com certos analgésicos têm o alívio, mas quando aprende a amar a sua estrutura, alimentá-la de forma devida, nutrir-se com boas leituras, com boas músicas, o hábito ou o exercício da oração, da meditação, da visualização terapêutica, tudo isso acelera o processo e rapidinho nós reconstruímos a maquinária. Maravilhoso. Alguma pergunta, Marcelo, para fazer o fechamento? O que você ficou pensando aí nos processos? Sem perguntas. Eu volto, o meu problema é vivenciar isso. Só o seu. Colocar isso Só colocar todas essas exemplificações que o Sebastião deu aí no meu dia. Isso aí tá meu karma aí, porque todo dia eu me autoprometo fazer melhorias pessoais e consigo quebrar no mesmo dia a promessa. Acho que tira o professor severo que está aí, né, e coloca um professor amável. Eu acho que é isso que está precisando. Até a palavra que ele usou é só mudar. É. Tira o R e põe um L na palavra karma. É o caminho, né? Com certeza. Vencer a ansiedade dessas pernas chacoalhantes, né? Muda essa frase. Vencer a ansiedade ou construir a autoconfiança, a serenidade. Então, imagine as pernas serenas e você confiante em si, ao invés de brigar com a ansiedade. Porque ela é o alicerce da autoconfiança. E você imagina o que você quer que torne realidade.
a postura, o comportamento dos seus membros inferiores, como você quer direcionar o seu próprio universo. E com calma, e não a ideia de karma, de autopunição, você vai transmitindo essa serenidade, essa segurança para o novo cenário, a construção daquilo que realmente você pretende. E sem se martirizar por ainda estar assim. Só reconheça que está assim, avalie a situação e propõe mudança. É o caminho. Chegarei lá. Temos essa encarnação de aprendizado. Com certeza. Só mais uma pergunta veio agora da Paulina. Tem um delay, né? Quando a gente fala que vai acabar, eles ainda não passa depois, né? E ela fez uma pergunta. Dizem que o câncer é hereditário. Isso procede da própria alma, né? Se assim fosse, Paulina, acho que Deus estaria de férias. Porque alguém, como está em Ezequiel, há quase 4.000 anos, que ele chega numa aldeia, até colocamos uma parte do ensino em nosso livro, chega lá, o povo está brigando. Você está assim porque seu filho... Não, você está assim porque seu pai... Lá, alto lá. Que negócio é esse? Quer dizer que o pai chupa a uva e o dente do filho é que nasce estragado? Assim como Joana de Ângeles, Leon Denis e vários outros, nós somos herdeiros de nós mesmos. Eu posso até nascer num meio onde o DNA está comprometido com o câncer. Mas eu vim e não sou obrigado a passar pelo câncer. Eu herdo dos meus pais tendências, mas não quer dizer que eu sou obrigado a desenvolvê-las e torná-las realidades. Eles podem ter me fornecido no seu material genético as tendências cancerígenas, mas sou eu que vou decidir o que vou fazer dessa argila chamada DNA, que eu estou pegando no espermatozoide e no óvulo, porque eu estou gravando ali a minha realidade saudável. Se assim fosse, eu já teria me operado de apendicite. Porque foi 4 na família, falaram que era hereditário e foi indo o povo aceitando. Falei, alto lá. Não tem obrigação de desenvolver isso. E a tal ponto de uma pessoa que ia operar dessa doença, que tem uma mais suave e tem uma aguda. A aguda não tem como. Ela pode te matar em algumas horas. E você quer mudar o comportamento na alimentação, nisso, daquilo, não precisará da cirurgia. Mudou o comportamento, não houve necessidade da cirurgia. E assim como das amígdalas e várias situações. Agora, se eu quero continuar com o mesmo comportamento, mesmo fazendo a cirurgia, ainda vai ter outros desconfortos. Então, em realidade, Paulina, somos herdeiros de nós mesmos. Isso Joana fala em Autodescobrimento, uma busca interior, que é a biologia molecular e a estrutura, né, que estuda o próprio genoma em si, já demonstrou que cada ser é herdeiro de si mesmo. A própria ciência já chegou a essa conclusão. Alguns que não estudaram ainda ficam nessa, que é herança genética, e eu sou obrigado a desenvolver, porque meu pai foi assim, etc. Até tem uma família de amigos, não vou falar a cidade, que a maioria dos irmãos foram embora com 45, 50 anos. E sobraram alguns e fica preocupado. E agora, nós vamos morrer também? Eu falei, se fosse eu, pegaria todos os anos que aqueles não quiseram viver, que poderia ter chegado aos 100, coloco na minha pauta e fico até 300. Ontem mesmo não falaram de uma senhorinha ou um senhor com 129 anos, 127. Acho que é um senhor, né, que desencarnou com 127 ou 129 anos. Eu fiquei imaginando o Kardec, estava conversando com aquele preto velho com 139 anos que ele viveu na Terra. Então depende da nossa postura, cada um é herdeiro de si mesmo. Tem muito assunto em pauta aí. Vamos aos agradecimentos. Não vou comentar, que senão nós vamos nos alongar. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam até aqui, todos vocês que
se nominaram, os que não se nominaram aí, nossa gratidão, um excelente domingo, até o próximo domingo. Um beijo no coração de todos. Agora temos mais um meio por intermédio do qual você pode nos ajudar grandemente, que é o Valeu, que está na plataforma do YouTube. Vai estar bem no rodapé quando você faz a inscrição. Aí vai estar lá quando você clica no vídeo, vai estar o Valeu. Não importa o valor, importa o seu Valeu. Veja aí como está, como aparece na tela. Então isso é muito importante para o vídeo ganhar proporção, para que ele possa ser compartilhado, ofertado a outros seres que às vezes não assistem aqui diretamente. Como eu sempre digo a vocês, o que faz com que esse vídeo torne-se relevante, em primeiro lugar é a sua inscrição. Antes da inscrição, a sua audiência. Depois a sua inscrição. Depois o seu gostei ou não gostei. O seu comentário, o seu compartilhamento e agora ainda com mais ênfase, o seu valeu. Gratidão a todos e tudo. Em nome do Cristo, em nome de Deus, vamos avançar um tanto mais.